Dando seguimento àquilo que foi exposto até aqui, acerca de como o pecado, o mal e a morte são gerados no interior de um ser criado, a partir do exercício voluntário do atributo da liberdade, que é sempre um constituinte essencial de todo ser moralmente livre e inteligente, temos uma passagem no Novo Testamento muito esclarecedora quanto a isso tudo. Esta passagem verdadeiramente é um testemunho impressionantemente revelador, não só no que se refere ao ponto de origem, ou ao início, ou o modo, mas também ocupa-se em demonstrar todo o processo de surgimento, desenvolvimento, efeitos e consequências do pecado, do mal e da morte. Bem, este trecho da palavra comprova decisivamente aquilo que foi afirmado anteriormente, que o pecado, o mal e a morte, de modo nenhum foram criados. Antes, são gerados e gerados no mais íntimo, no mais recôndito interior da criatura moralmente livre e inteligente. O texto em questão é encontrado na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 15, que diz: Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A tentação é gerada pela cobiça. A cobiça concebe e dá à luz ao pecado. O pecado, depois de consumado, gera a morte e também o mal, ou aquilo que é maligno e perverso. Vê todo o desenvolvimento desde o seu surgimento até a sua consumação é aqui apresentado por Tiago, o irmão do Senhor, como um processo gerador que vai passando por vários estágios até a sua consumação e efeitos finais. Na lógica do que se encontra claramente aqui exposto pelas palavras de Tiago, tanto o pecado que traz consigo o mal, como a morte, são constituintes morais gerados no agente livre e pelo agente livre. Conclui-se assim, com tudo isso, que os entes morais livres, por uma inclinação e ato voluntário, podem escolher algo ou deixar de escolher. Pode se inclinar a uma direção ou a outra. Todos são capacitados por um poder inerente à sua natureza, cujo poder é autodeterminante e tem o potencial de gerar disposições, princípios e valores morais, e os estabelecer em si e para si. Por outro lado, há, implantada na consciência de todo o agente moral livre, uma lei fundamental e universal que contém algumas características específicas e que constitui sua natureza e a define como um ser criado. A primeira delas é o amor incondicional a Deus, seu Criador, e um amor que existe e se expresse de tal forma que seja até mesmo acima do amor próprio, do amor a si mesmo e por si mesmo. Para se convencer disso, basta lembrar do primeiro e maior de todos os mandamentos, que diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12, 30. A segunda é a mais absoluta dependência a Ele
em todos os aspectos do ser e da existência, pois a criatura deve-lhe seu ser, sua vida e sua existência, e tudo o que elas implicam. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faz-me viver. Isaías 38:16. A terceira é uma completa e resignada sujeição à vontade de Deus, submetendo inteiramente sua própria vontade, de forma dócil e resignada, à vontade dele. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. A quarta é reconhecer a soberana autoridade suprema de Deus sobre si e a ela se render sem reservas. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Eclesiastes, capítulo 8, versículo 4. A quinta é inclinar sua própria vontade ao desejo e à busca incansável do bem e do que é bom, e isso a qualquer custo. Em contrapartida, rejeitar categoricamente toda inclinação e disposição para o mal, e isso a qualquer preço, para que não caia em transgressão à lei de Deus e seja achado culpado de iniquidade e réu de sua justiça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21. Tendo em mente tudo isso que foi comunicado até aqui, o que resta-nos agora é investigarmos mais detidamente e com maiores detalhes todo o processo do surgimento e ingresso do pecado, do mal, das trevas e da morte no universo. Depois disso, passaremos a investigar, em uma segunda fase, o desdobramento do complexo problema do pecado, do mal e da morte. É preciso estar ciente que existem duas grandes fases pertinentes ao problema do pecado e do mal no universo. Nesta primeira fase, tenho me ocupado principalmente em focalizar o responsável pelo surgimento, desenvolvimento e as respectivas consequências do pecado, das trevas, do mal e da morte no universo, bem como todo o processo, desde o início até sua consumação. Coisas estas que transcorreram nas regiões celestiais, em tempos muito remotos, antes mesmo desta terra que agora conhecemos existir, e evidentemente, antes da criação do homem. A segunda fase se ocupará em investigar o surgimento, a infiltração, a expansão e os respectivos efeitos e consequências do pecado, do mal, das trevas e da morte no mundo, sobre a terra e por intermédio do homem. Bem, ainda quanto à primeira fase de nossas análises, estaremos fundamentando nossas investigações principalmente em dois grandes e super importantes textos proféticos das Escrituras. Penso que já os havia mencionado antes, e novamente agora eu os menciono para refrescar a sua memória. Trata-se de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 19, e Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 20. Vamos seguir então essa nossa análise, iniciando com o texto de Ezequiel. Recomendo que neste momento você abra sua Bíblia e procure acompanhar a leitura desse texto que agora eu faço. A versão que eu estarei utilizando para essa leitura é a RA, ou seja, a tradução de João Ferreira de Almeida,
revista e atualizada. Mas você poderá utilizar qualquer outra versão se quiser. Afinal, não haverá grandes diferenças entre elas. Vamos então à leitura do texto. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis tipos, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, porém, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao versículo 19. Seguiremos no próximo áudio com a nossa análise, agora com maiores detalhes, desse trecho profético tão importante das Escrituras e tão fundamental, que oferece respostas adequadas e verdadeiras para essa grande e intrincada questão que é o problema do mal no universo. Até lá, então.